Na verdade, acho que essa Bruna que escolhe educação física já escolhe desde muito nova, né? Sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de esporte, práticas atividades, sempre joguei basquete, sempre foi meu esporte também. Atletismo, corrida, então eu sempre gostei muito do movimento. Então, logo que eu entrei na educação física, eu nunca me vi em outra profissão. Até passaram algumas coisas na cabeça, mas quando eu parava para pensar, não, mas eu gosto disso. E os meus pais hoje eles têm mercado, né? Então, para as pessoas foi um susto quando eu escolhi educação física e não escolhi administração. Mas a Sim. administração não era realmente o que eu queria. Eu gostava do movimento e queria manter as pessoas ativas. Então, eu entrei para dentro da educação física cursando bacharel. Mas por alguns motivos, algumas visões e vivências que eu fui tendo dentro, eu percebi que a Bruna também gostava de ensinar. E aí eu troquei meu curso e fui para licenciatura dentro da educação física. Terminei licenciatura, já fui treinadora de atletismo, já dei aula para crianças, já dei aula dentro da escola, mas eu também me via como a Bruna treinadora e a Bruna personal. Então, eu não parei na licenciatura, decidi ir para o bacharel. Trabalhei, então, dentro de uma academia desde 2021. Trabalhei em mais de uma, mas eu me encontrei mesmo foi dentro da Biotin, onde eu também assumi papel de coordenação lá dentro. Trabalhei na academia convencional e depois fui para o personal. Então, na verdade, a Bruna já escolhe o movimento desde muito cedo, né? E sou completamente feliz e realizada trabalhando com o movimento. É interessante porque você fala que seus pais atuam numa outra área, né? E todos imaginavam que você faria um curso de administração para seguir. Mas, apesar de fazer educação física, hoje o cargo que você assume tem um olhar para a gestão também, né? Claro que exige todo o conhecimento da educação física, do preparador físico, você estará conectada diretamente com essa profissão e com todas as práticas, mas ele faz uma associação direta a um olhar para essa gestão, para o desenvolvimento de um negócio, para a conexão de várias pontas desse negócio. Então, de forma inconsciente, aquilo que você aprendeu com os seus pais está sendo todo amarrado nesse processo, todo organizado nesse processo. É uma visão muito mais ampla, onde a gente tem uma associação realmente, né, da educação física com a gestão. É quando eu te ponho à prova, numa associação de dois níveis de conhecimento diferentes que se unem com um objetivo: proporcionar um projeto, uma experiência, uma jornada única para aqueles que se conectarem a essa proposta que a Bel Valen traz agora, né? Olha que interessante isso. Acho que realmente tudo se junta, né? É uma experiência. Quando os meus pais compraram o mercado, eu tinha 14 anos. Então foi realmente uma experiência de aprender, porque antes disso a minha mãe era funcionária do mercado que ela decidiu comprar. Então, na verdade, a gente aprendeu todo mundo junto, como que administrava um negócio, como que se faz esse atendimento ao público, como se administra tudo, na verdade, né? E Sim, eu acho que toda a experiência que eu ganhei lá dentro, principalmente com o público e com o atendimento, é algo que eu levo para a vida toda, sabe? Como sim. tratar as pessoas, como resolver problemas, então tudo isso eu sei que eu aprendi lá dentro e ainda junto com o meu conhecimento, então, que eu tenho da educação física, né? A verdade é que esse mundo onde a gente consegue ter acesso a clientes, a pessoas, a gestão de pessoas, né? E a observação individual, a contextualização individual sobre o ser humano e as suas necessidades específicas, porque mesmo que você fale sobre um mercado onde você tem produtos que são vendidos em escala, cada um busca aquele produto com uma necessidade específica. Talvez a forma como eu me conecto com o produto seja completamente diferente da forma como o outro se conecta a esse produto, né? É até curioso, ontem aconteceu uma coisa bem interessante, né? Eu faço pedido de supermercado por aplicativo, porque é muito mais prático para mim. Aqui em São Paulo a gente fica com um monte de coisa, pegar trânsito, ir para o mercado e tal. Então eu já tenho minha lista de compra meio que certa, entro lá no aplicativo, faço o pedido e eles me entregam. E aí ontem, quando chegou, eu tinha feito o pedido de um leite de aveia, e eu tinha pedido um leite de aveia que tem um detalhe, tem um nome específico, e me mandaram um que não era o mesmo, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para eles. Eu falei: olha, vocês me mandaram o leite de aveia. Ah, mas é super parecido. Eu falei: sim, é super parecido, mas para mim o resultado é diferente. Então é muito isso. O que para um pode ser semelhante, para o outro pode causar um impacto diferente. Então você aprende na gestão com pessoas a lidar com o ser humano de forma muito única, né? Eu te falo isso porque eu falo que o meu grande
grande aprendizado de gestão de pessoas foi quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar no Banco Nacional. Você nem deve imaginar o que é o Banco Nacional, mas na época era um banco que tinha uma visibilidade muito grande. Depois ele foi comprado pelo Unibanco e depois o Itaú acabou adquirindo, né, ambos os bancos. Mas assim, na época, eu fui trabalhar dentro de uma editora e tinha alguns postos de atendimentos e a gente atendia 2.800 funcionários dessa editora. E eu passei a ter contato com esses 2.800 funcionários porque éramos poucos no posto de atendimento bancário e muitos eram os prestadores de serviços, os colaboradores dessa empresa, né? E aí eu aprendi a enxergar cada um na sua individualidade, né? Eu entendi a necessidade de cada um. Então, a gente tinha lá o operador de máquinas que tinha 10 minutos de intervalo e naqueles 10 minutos a gente precisava comer, descansar, ir ao banheiro e fazer banco. Então, quando eu vi aquela pessoa ali na porta, eu já sabia que ele tinha, assim, não adiantava nem dar bom dia direito, eu já tinha que sair correndo com a necessidade dele, porque senão ele ia acabar tendo um prejuízo no número de horas que ele trabalhava. E outros que tinham outras funções que permitiam uma conversa, tinha um outro perfil de relacionamento com o banco, né? E aí você começa a enxergar no olhar, na postura, a individualidade de cada um, né, Bruna? E aí a gente começa a levar isso para a vida. E esse aprendizado nenhuma escola ensina, a não ser a experiência do convívio diário, né? Então, eu imagino que você, dos seus 14 até os 20 e poucos anos, quando você se conecta mesmo à educação física e sai um pouquinho ali de cena do mercado, você deve ter vivido muitas experiências individualizadas que fazem com que você hoje enxergue o ser humano de uma forma única, né? Exatamente. Tantas experiências boas como algumas ruins também, né? Com certeza. Mas que tudo faz a gente aprender, né? Eu acho que é esse combo que dá essa maturidade, eu acho que é essa palavra que a gente pode usar para lidar com pessoas e trabalhar com pessoas, né? Porque cada uma tem a sua forma de ver, cada uma tem a sua forma de ser, então é muito importante que a gente saiba lidar com diferentes públicos, né? E necessidades e momentos também, né? Talvez alguns estejam vivenciando momentos diferentes de outros, né? E agora me conta uma coisa, voltando um pouquinho lá para a história da Bruna, criança e adolescente, né? Dentro da sua casa, vocês tinham o hábito de praticar esporte ou você despontou? Você era aquela assim que fazia a maluquinha que fazia o que ninguém fazia? É, dentro da minha família, a gente é em duas meninas, né? Então, meu pai não tem meninos, mas a minha mãe fala que a gente se comportava como tal, tá? Porque a Bruna, na escola, eu até ganhei um apelido, tá? Eu era a Bruna do braço quebrado. De tão espoleta que eu era, eu consegui quebrar o braço 3 vezes. Então, não, a minha família não tinha costume de praticar atividade física, então realmente eu fui, tipo, o boom que mudou tudo. Hoje, ainda é um desafio dentro de casa fazer com que todos se movimentem, mas é um desafio que eu vou vencer. Quando eu estava em casa e morava com os meus pais, era um pouco mais fácil. Aí a gente tinha um momento de ir todo mundo junto para academia. Hoje que eu não tô lá dentro é um pouquinho mais difícil, né? Mas no ano passado, a minha irmã escolheu educação física também. Ela mudou completamente o rumo. Ela fazia veterinária Nossa. e com isso fazia ela ficar um pouquinho mais longe de casa e ela não gostava, né? E por conta de eu incentivar muito, ela também começou a correr, começou com caminhada, agora ela tá correndo, já correu uma prova de 3 quilômetros e agora ela já migrou para os 5. Então ela tá se tornando aí uma corredora ativa. E escolheu a educação física também, então é um orgulho, assim. Agora, na verdade, o pai perdeu as duas meninas do mercado. As duas estão dentro da área da educação física e do movimento. Mas é muito bom, assim, agora ter uma parceira também, né? Então, são as duas para incentivar a família a se movimentar. Com certeza. Eu vou fazer uma brincadeira, talvez as pessoas não me entendam, mas daqui a pouquinho a gente explica para elas. Eu vou te apresentar um aplicativo que tira as pessoas do sedentarismo, que ó, vai funcionar super bem para os seus pais. Vai sim. Inclusive, já apresentei para eles. Eu não sei se eles conhecem quem é que são os sócios envolvidos dentro desse aplicativo. Mas só para contextualizar, a Bruna é uma das sócias de um aplicativo que está em desenvolvimento, né, Bruna? Que exatamente tem a proposta de tirar as pessoas do sedentarismo e colocar as pessoas em movimento, né? Então, são novidades que virão aí em breve. Hoje está ainda em teste, né? Eu faço parte do grupo de teste, então eu já consigo usar, mas eu não sei se outras pessoas já têm acesso. A gente estava em fase de testes, mas hoje a Movinos, que é o nome do aplicativo, ele já está disponível tanto para Android como iOS para baixar dentro da loja de aplicativos já. Então, ele é um aplicativo que já está rodando.
Inclusive, eu tinha aqui meu rascunhozinho, nas minhas anotações, para a gente falar um pouquinho sobre a Movinos, porque a Movinos, ela realmente vem para tirar as pessoas do sedentarismo, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que faça com que a gente consiga manter o exercício na nossa rotina, né? Porque hoje é muito difícil de criar essa rotina e criar esse hábito. Então, o aplicativo, ele vem justamente para nos ajudar a isso.